Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília, aqui é a professora Silvia. Nessa videoaula nós faremos a correção dos exercícios da lista de reforço sobre heredogramas. Este é um trabalho da equipe de Biologia do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Vamos aos nossos exercícios. O FMJ. Considere o heredograma ao lado. Os indivíduos 4 e 7 são portadores de uma determinada característica. Identifique a afirmativa correta. Para nós analisarmos essas afirmativas, nós temos que determinar qual o padrão de herança envolvido no caso. No enunciado não temos nenhuma informação, então teremos que buscar informação aqui no heredograma. Para isso, nós temos que identificar uma família onde nós tenhamos pais iguais fenotipicamente com filho diferente. O filho diferente é o portador da característica recessiva. Então, temos uma herança autossômica recessiva. Faremos a seguinte anotação. Os indivíduos em escuro, eles são os indivíduos homozigotos recessivos e os indivíduos claros, eles são os dominantes, que podem ser, então, com o genótipo azão-azão ou azão-azinho. Para iniciarmos, então, nós vamos começar por quem nós temos certeza. Então, todos os indivíduos escuros, eles são azinho-azinho. E os indivíduos claros, nós temos certeza que minimamente cada um tem um azão. Agora, a partir então dos filhos aqui do indivíduo 4, nós vamos tentar determinar o genótipo D1 e D2. Como o 4 é homozigoto, ele recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. O indivíduo 7 também é homozigoto, então ele recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. O indivíduo 3, nós não conseguimos definir o genótipo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, que ela tenha recebido o azão do pai, da mãe ela tem a possibilidade de receber azão ou azinho. Como nós não podemos chutar genótipos, nós vamos deixar isso aqui indicado. Vamos analisar então as alternativas de baixo para cima. Na letra E diz que os indivíduos 4 e 7 apresentam o mesmo fenótipo. Sim, eles apresentam o mesmo fenótipo, a mesma característica, mas diferentes genótipos. Aqui é que está o erro, porque os dois têm o mesmo genótipo. Na letra D, os indivíduos 2 e 6 podem apresentar genótipos diferentes. Nesse caso, eles têm o mesmo genótipo, azão-azinho, azão-azinho. Letra C, os indivíduos 1 e 3 têm o mesmo genótipo. 1 é heterozigoto e 3 nós não sabemos, então não podemos dizer que é correto. Então, eles não têm o mesmo genótipo. Trata-se de uma característica autossômica dominante, o que está estabelecido em B. Na realidade, nós já respondemos, é recessivo. Sobrou, então, a letra A. Vamos ver se ela está realmente correta. A probabilidade do indivíduo 3 ter genótipo azão-azão equivale a 1/3. Para nós vermos isso aqui, nós temos que fazer o cruzamento entre os pais dele, o indivíduo 1 e o indivíduo 2. Os dois são heterozigotos. Fazendo então as combinações aqui, nós temos azão-azão, azão-azinho, azinho-azão e azinho-azinho. Uma coisa importante que nós devemos levar em consideração, nós já temos uma informação a respeito do indivíduo 3 revelada aqui no heredograma. Ela não tem a característica, então a gente vai excluir esse genótipo homozigoto recessivo. Então, nós ficaremos então com 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades, nós queremos saber a probabilidade de ser azão-azão. Então, nós temos 1/3 de probabilidade, que é então a resposta correta. Mackenzie, São Paulo. No heredograma abaixo, os indivíduos marcados apresentam uma determinada doença genética. Assinale a opção correta. Para nós podermos analisar essas opções aqui, nós precisamos definir qual o padrão de herança envolvido aqui no caso. O enunciado não nos dá informação nenhuma, então vamos olhar aqui o que o heredograma pode nos dizer.
Então, nós temos aqui o casal 3-4, pais iguais fenotipicamente, tiveram o filho 8, a filha 8, fenotipicamente diferente, o que nos diz que ela é homozigota recessiva. Então, se ela é recessiva, nós temos um caso aqui, ó, que a característica é autossômica dominante. Fazendo a anotação, os indivíduos claros são os homozigotos recessivos e os indivíduos escuros, então, eles podem ser homozigotos dominante ou heterozigotos. Para nós distribuirmos os genótipos, vamos começar por quem nós temos certeza que são os indivíduos saudáveis, todos, então, são azinho. Os indivíduos afetados pela doença, eles têm minimamente azão alguma coisa. A partir, então, dos indivíduos que nós temos certeza, vamos tentar fechar os genótipos dos outros indivíduos. Então, aqui no caso, o pai 1, ele manda azinho para todos os seus filhos. Então, aqui nós conseguimos fechar os genótipos D5 e 6. Já o indivíduo 7 ou 8, no caso aqui eu vou analisar pelo 7, ele é o homozigoto recessivo. Então, ele precisa receber um azinho tanto do seu pai quanto da sua mãe. Então, 3 e 4 são heterozigotos. Já o genótipo D2, nós não conseguimos fechar com absoluta certeza, porque nós não temos informação dos pais dessa mulher. A alternativa A diz que o indivíduo 3 pode ser filho de pais saudáveis. O indivíduo 3, ele é afetado. Se ela tiver os pais saudáveis, ambos seriam azinho. Então, nós não teríamos essa mulher afetada. Então, não é a resposta correta. Os indivíduos 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente heterozigotos? Sim, eles são. Então, aqui, nossa resposta correta por enquanto. Na letra C, se o indivíduo 5 se casar com um homem saudável, terá 25% de chance de ter filhos afetados. Então, vamos fazer aqui o cruzamento. Indivíduo 5, que é heterozigoto, a mulher heterozigota, casado com um homem normal, que então é homozigoto recessivo. Nós temos aqui o encontro das fecundações possíveis, onde nós teremos a possibilidade de 50% de terem filhos afetados. Aqui na alternativa fala em 25%, então está errada essa alternativa. Na letra D, o casal 3-4 tem 50% de chance de ter filhos saudáveis. Então, o casal 3-4 aqui, ó, os dois são heterozigotos. A chance que eles têm de ter um filho saudável é apenas 25%. Então, também está errada a letra D. Na letra E, um dos pais do indivíduo 2 é obrigatoriamente saudável. Nós não temos como definir isso aqui, pessoal. Então, nós não podemos colocar nada a respeito dessa questão aqui. Por quê? Porque, no caso, ela poderia ser azão se os pais fossem heterozigotos, por exemplo. Então, não podemos dizer que um dos pais é obrigatoriamente saudável. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. O PF Rio Grande do Sul. A doença de Tay-Sachs é um distúrbio autossômico recessivo. O heredograma de 3 gerações da família Silva, apresentado abaixo, mostra indivíduos com essa doença. Com base no heredograma, é correto afirmar que os indivíduos. Bom, para nós estabelecermos aqui, olharmos as alternativas, nós temos então que definir os genótipos. Uma informação importante já foi dada aqui no enunciado, que Tay-Sachs é um distúrbio autossômico recessivo. Então, aqui na legenda, vamos colocar os genótipos possíveis. O indivíduo que é doente, ele é, então, homozigoto recessivo, e os indivíduos normais podem ser homozigotos dominantes ou heterozigotos. Para a distribuição dos genótipos, começamos por quem nós temos certeza. Então, os dois indivíduos aqui, o 4 e o 7, apresentam a doença autossômica recessiva, então, eles são azinho. Os demais indivíduos,
eles são normais, então minimamente eles têm azão alguma coisa. Vamos completar o que for possível. A partir do homem 4 aqui, ó, ele é azinho, então ele recebeu um azinho de cada pai. Então, 1 e 2 são obrigatoriamente heterozigotos. Mesma coisa o indivíduo 7, ele recebeu, então, um azinho de cada pai. O indivíduo 3, nós não temos certeza. Por quê? Porque se ela recebeu o azão do pai, pode receber outro azão da mãe ou um azinho. Analisando, então, as alternativas. Letra A, o indivíduo 2 e o indivíduo 4 são heterozigóticos? Não, o 4 é homozigoto. Letra B, 1 e 2 são homozigóticos dominante, caso contrário, seriam doentes. Eles são heterozigotos, pelo que nós já observamos. C, 5 e 6 são heterozigóticos, caso contrário, não poderiam ter um filho doente. Sim, essa aqui é a correta por enquanto. Vamos analisar as próximas. 2 e 6 são homozigóticos para essa doença? 2 e 6, não, eles são heterozigóticos. Letra E, 3 e 5 são necessariamente heterozigóticos? O 5 é, e o 3 é isso que eu já falei para vocês. Ela é normal, então ela pode ter recebido esse azão aqui do pai, e da mãe ela pode receber o azão ou o azinho, então a gente não tem certeza. Então, nossa resposta correta é a letra C. O EFS. A partir do heredograma ilustrado de uma família, em que há indivíduos não afetados, representado pelos não pintados, e afetados por uma doença, representado pelos pintados. É correto afirmar. Então, antes da análise das afirmativas, devemos saber qual o padrão de herança. O enunciado não nos diz nada, então nós temos que buscar no heredograma. Pais iguais fenotipicamente tiveram filhos diferentes. Pais iguais fenotipicamente tiveram filho diferente. O filho diferente é o que apresenta a característica recessiva. Então, essa característica ela é autossômica recessiva. Definido isso, nós podemos então colocar os genótipos para os não pintados e os pintados. Os não pintados, então, eles podem ser homozigotos dominantes ou heterozigotos, e os pintados vão ser os homozigotos recessivos. Distribuindo os genótipos, começamos por quem nós temos certeza, então, todos os pintados são azinho, azinho. Todos os não pintados, sabemos minimamente que eles são azão alguma coisa. A partir de quem nós temos certeza, vamos completar os outros. Então, nós temos aqui a mãe 2, ela manda azinho para todos os seus filhos. Então, 2 e 3 são heterozigotos. O número 1, nós podemos estabelecer o genótipo dele porque nós temos filhos azinho, azinho. Então, um azinho veio do pai e outro azinho veio da mãe. O indivíduo 4, nós também podemos estabelecer porque ela teve a filha azinho, azinho. Então, esse azinho veio daqui. E o indivíduo 4,1, a gente também consegue determinar o genótipo dele porque tem o pai aqui, ó, que é afetado azinho, azinho. Então, esse pai manda para ele o azinho. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que nós temos aqui, ó, casamento consanguíneo. Casamento consanguíneo também é característico de herança autossômica recessiva. Analisando as afirmativas, então. Na letra A, diz que o indivíduo 2,1 é homozigoto. 2,1 é heterozigoto. Na letra B, o indivíduo 3,8 é homozigoto dominante. Nós não temos certeza. Por quê? Porque ele pode ter recebido o azão do pai, mas a mãe pode mandar azão ou azinho. Então, não temos certeza que ele é homozigoto dominante. Letra C, o indivíduo 4,1. O indivíduo 4,1 pode não possuir o gene responsável pela expressão da característica afetada. Ele
ele tem aqui o gene porque ele recebeu, então, do seu pai. Na letra D, a possibilidade de 3,2 ser heterozigoto é de 67%. Bom, para nós calcularmos isso, o 3,2 aqui, ele é filho de 2,1, 2,2. Então, a probabilidade de 3,2 ser heterozigoto, nós vamos fazer o cruzamento dos pais dele. Lembrando o seguinte, ele aqui, ó, não tem a doença. Então, o que que acontece? Nós descartamos a possibilidade dele ter a doença, porque nós já sabemos que ele não tem. Agora, a possibilidade dele ser heterozigoto, então aqui, ó, nós temos 2/3. 2/3 é igual a 66,66%, ou seja, 67% arredondando. Então, essa é a nossa resposta correta. O EMG modificado. Considere a seguir a ocorrência de uma doença hereditária. De acordo com o heredograma e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que... Bom, primeira coisa, o enunciado não nos diz o padrão de herança, então temos que procurar aqui no heredograma o casal que seja igual fenotipicamente e que tenha um filho diferente. O filho diferente é o portador da característica recessiva, logo a herança aqui dos pintadinhos é uma herança autossômica dominante. Feito isso, nós temos então, podemos já colocar os genótipos dos indivíduos. Então, aqui, o indivíduo que é normal, ele é o homozigoto recessivo, e o indivíduo afetado, ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Começando a distribuição dos genótipos, sempre por quem nós temos certeza. Então, todos os que não são pintados, eles são normais. Os que são pintados aqui, listradinhos, todos eles têm um alelo dominante. Agora, nós temos que saber se são homozigoto dominante ou heterozigoto. Olhando aqui, ó, para essa criança e esses dois pais, essa criança é azinho, azinho, então ela recebeu um azinho de cada pai. Aqui, essa família toda, azinho, azinho, todos eles são azinho, azinho. Essa mãe aqui, ela manda para os seus filhos o azinho. E esse pai aqui, como teve filhos normais, ele também vai passar um azinho para a sua filha aqui. Então, esse azinho da filha veio aqui do pai. Essa menina aqui, nós não sabemos, ela é afetada, ela pode ter recebido o azão tanto do pai quanto da mãe. Se recebeu, por exemplo, da mãe, ela pode receber do pai o azão ou azinho e vai ser afetada. Analisando as alternativas, letra A. Casais afetados têm somente filhos normais? Não, nós vimos que eles também têm filhos afetados, então é falsa. Na letra B, um indivíduo normal não pode ter filhos afetados? A gente tem que saber, essa pessoa que é normal, se o parceiro dela ou a parceira dela, se ela vai ser afetada ou não. Então, nós não podemos dizer isso. Então, é falsa. Na letra C, qualquer homozigose torna o indivíduo normal? Somente a homozigose de alelo recessivo torna normal, porque se for azão, o indivíduo vai ter a doença. Letra D, a normalidade ocorre na ausência do alelo dominante? Sim. Então, não tendo nenhum alelo dominante, azinho, azinho, então, ele será normal. Casais afetados têm somente filhos afetados? Não, olha aqui, ó, casal afetado teve a criança não afetada. Então, a nossa letra correta é a letra D. Defina o padrão de herança da característica representada em escuro e, em seguida, calcule a probabilidade da primeira filha do casal ser homozigota dominante para o caráter em questão. O enunciado não nos disse nada a respeito do padrão de herança, então nós temos que olhar aqui no heredograma. Pais iguais com filho diferente. Isso aqui, então, é característico de herança autossômica recessiva, porque a característica apresentada aqui, ela é recessiva em relação aos pais. Muito bem, então nós vamos fazer agora a seguinte anotação.
O símbolo em escuro é determinado, então, por azinho, azinho, e os símbolos claros, então, pode ser azão, azão ou azão, azinho. Começando, então, a distribuição dos genótipos, sempre por quem nós temos certeza. Depois, o que ainda nós temos certeza é que os símbolos claros, minimamente, têm um azão. Então, a partir dos filhos afetados, nós conseguimos determinar que ambos os pais aqui, ó, são heterozigotos. A filha, ela, nós não temos certeza nem esse filho. Por quê? Se um pai manda o azão, o outro pode mandar azão ou azinho. A mesma coisa aqui. Então, qual a pergunta? Calcule a probabilidade da primeira filha do casal ser homozigota dominante. Então, eu quero saber se essa menina aqui é homozigota dominante. Para isso, então, qual a probabilidade da primeira filha ser homozigota dominante? Nós temos que ver, então, cruzar os pais, o indivíduo 1 e o indivíduo 1, 2. Sabemos que essa menina não é afetada, então nós já vamos descartar, isso aqui é uma probabilidade condicionada, nós vamos descartar aqui a possibilidade dela ser afetada, e aí a pergunta é, qual a probabilidade dela ser homozigota dominante? Sobraram 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades aqui, nós temos então 1/3 dessa filha ser homozigota dominante. Logo, a resposta correta é a letra B. O EPG Paraná modificado. A genealogia a seguir apresenta uma família afetada por uma herança autossômica recessiva. Sobre o assunto, assinale a opção correta. Então, antes de analisarmos, vamos ver o que temos de importante. O enunciado já nos deu uma dica valiosa que nós temos um caso de herança autossômica recessiva. Então, todos os pintadinhos, eles são homozigotos recessivos. Fazendo a anotação aqui dos fenótipos e genótipos, homem normal e mulher normal, eles têm genótipo, então, podendo ser homozigoto dominante ou heterozigoto, fenótipo normal. Os indivíduos afetados, eles, então, têm genótipo homozigoto recessivo. Então, a partir dessa informação, todos os indivíduos pintadinhos, eles são afetados, são homozigotos recessivos. Todos os que não são afetados são normais, nós sabemos que eles têm minimamente azão alguma coisa. Completando que é possível, o pai 1, ele é azinho, azinho, então ele manda para seus filhos só azinho. E com isso, 2, 1 e 2, 2 são heterozigotos. Mesmo caso aqui, a mãe 4, ela é azinho, azinho, ela vai mandar para os seus 2 filhos o gene azinho. E com isso, nós terminamos todos os genótipos possíveis aqui de serem achados. Nas alternativas, a letra A diz assim, se a mulher 3-2 casar com um homem normal, todas as possibilidades para os seus descendentes serão para indivíduos afetados? Gente, aqui, ó, ele é normal, então haverá alguma possibilidade de ter filho normal. Então, essa alternativa está falsa. Na letra B, o indivíduo 3-1, esse indivíduo aqui, tem 50% de chance de ser heterozigoto. Bom, nós temos que calcular. Aqui nós também temos um caso de probabilidade condicionada. Então, nós temos que ver aqui, ó, o cruzamento de 2, 2 com 2, 3, ambos heterozigotos. Nós temos aqui todas essas possibilidades. Sabemos que ela não é afetada. Então, aqui, ó, já descartamos. Ficamos com 3 possibilidades. Dessas 3 possibilidades, a de ser heterozigota é 2/3. Isso aqui, ó, nos dá uma possibilidade de 67% aproximada. Então, aqui em B diz que tem 50% de chance. Então, essa alternativa aqui é falsa. Na letra C, os indivíduos 2-1, 2-2, 2-3 e 2-4 são os únicos heterozigotos da genealogia. Nessa genealogia, são os que nós determinamos serem heterozigotos, mas o indivíduo 1-2, o indivíduo 1-3, o indivíduo
3-1, nós não sabemos se eles são ou não indivíduos heterozigotos, então nós não podemos afirmar. Essa questão é falsa. Na letra D, não existe possibilidade da mulher 3-1 ser heterozigota. Existe sim, tanto que nós calculamos aqui, ó, existe a possibilidade de 67% dela ser heterozigota. E na letra E diz, se o indivíduo 1-1, azinho, casasse com a mulher 1-4, azinho, todos seus descendentes seriam afetados? Sim, porque ambos aqui são afetados, homozigotos recessivos, todos os seus descendentes seriam afetados. Então, esta aqui é a verdadeira, nossa resposta certa, letra E. IFMG. Considere o heredograma abaixo, no qual as figuras em negro representam indivíduos portadores de uma determinada característica. Identifique a alternativa correta. Também aqui o enunciado não nos diz qual é o padrão de herança, então nós temos que procurar no heredograma pais iguais fenotipicamente que tiveram filhos diferentes, o diferente apresenta a característica, então, recessiva. Então, aqui nesse caso, nós temos 1 e 2 com 4 diferentes, isso aqui nos diz que a característica é autossômica recessiva. Então, os indivíduos pintados em negro, eles serão azinho. Para distribuir os genótipos, sempre por quem nós temos certeza, 4 e 7 são homozigotos recessivos, todos os outros têm a característica normal, então nós vamos ter aqui azão alguma coisa. A partir da filha 4, nós conseguimos determinar, porque ela é azinho, ela recebeu um azinho do pai e um da mãe. Então, 1 e 2 são heterozigotos. A mesma coisa o filho 7, ele é azinho, então ele recebeu um azinho do pai e um azinho da sua mãe. O indivíduo 3 aqui, ó, nós não conseguimos definir, porque se ele recebeu o azão daqui, ele pode receber esse ou esse. Olhando as alternativas. A letra A diz assim, se 3 se casar com um homem que tenha o mesmo genótipo que seu pai, todos os seus descendentes apresentarão essa característica? Então, vamos analisar aqui, ó. Na letra A, 3, nós não sabemos qual o genótipo dela, aqui. Mas, se ela casar com um homem com o mesmo genótipo do pai dela, aqui, o pai dela é heterozigoto. Então, o que ocorre? Se ela for homozigota dominante, azão, ela terá todos os filhos normais, mas se ela for heterozigota, ela tem a chance, então, de ter uma criança afetada com a doença. Então, a letra A não é a correta, é falsa. Os indivíduos 1 e 2 têm o mesmo genótipo? Indivíduo 1 e 2, sim, eles têm o mesmo genótipo, ambos são heterozigotos, verdadeiro. Em C, o fenótipo representado em negro é condicionado pelo alelo dominante? Não, nós já vimos que é um alelo recessivo. Letra D. Pelos dados apresentados, é impossível determinar precisamente o genótipo do indivíduo 6? Nós conseguimos sim determinar o genótipo do indivíduo 6, então essa aqui é falsa. Na letra E, os indivíduos 1, 2 e 7 são seguramente heterozigotos? 1 e 2, sim, mas 7 é seguramente homozigoto recessivo, então é falsa. Nossa letra correta, letra B. E terminamos então esta lista, alunos. Até a próxima!